Nesta aula eu vou apresentar os conceitos básicos do GraphQL e como nós podemos integrar o GraphQL com a ASP.NET Core Web API. O GraphQL é uma tecnologia relativamente nova que foi desenvolvida pelo Facebook e foi aberta ao mundo por volta de 2015. Em 2017, ela realmente decolou e deu um salto, passando de uma tecnologia de nicho para uma das principais formas pelos quais empresas como Walmart, a IBM, estão começando a trabalhar com as suas APIs e seus dados. A definição, segundo o site oficial graphql.org, para o GraphQL é o seguinte: GraphQL é uma linguagem de consulta para a sua API e um runtime do lado do servidor para executar consultas usando um sistema de tipos que você define para os seus dados. O GraphQL ele não está vinculado a nenhum banco de dados ou mecanismo de armazenamento específico e, em vez disso, ele é respaldado pelo código e pelos dados existentes. Essa seria a definição oficial. Assim, o objetivo do GraphQL é facilitar o processo de entregar ao cliente apenas o que foi requisitado pelo mesmo, na ordem em que foi solicitado. Ele pode ser entendido também como uma abstração ao protocolo HTTP, onde você usa um endpoint que usa um server GraphQL que vai receber as requisições do tipo POST e GET, respondendo no formato JSON. Assim, o poder do GraphQL é que ele permite aos clientes especificar de maneira simples e precisa nada mais do que o que eles desejam. E isso facilita o seu uso conforme a API vai evoluindo. Como exemplo de consulta GraphQL, nós temos aqui um exemplo usando a sintaxe do GraphQL para retornar as categorias com o nome e o endereço da imagem. O retorno esperado seria algo do tipo. Então o cliente precisa apenas informar o que ele precisa usando uma sintaxe limpa e fácil de ler. Agora, fazendo uma comparação com o GraphQL e o REST, nós temos que em uma API REST, para buscar informações do servidor, nós temos que fazer requisições para múltiplos endpoints. Já no GraphQL, nós temos somente um endpoint, no qual acessamos os dados do servidor com uma requisição simples. Dessa forma, nós já podemos obter o objeto e seus dados relacionados. Para ficar mais claro, vejamos um exemplo. Vamos supor que nós queremos buscar as informações de um autor, seus livros e as resenhas desses livros. Usando uma API REST, nós teríamos o seguinte: um endpoint, API autores ID, para buscar o autor pelo ID, um outro endpoint, API autores livros, para buscar os livros desse autor, e um outro endpoint, API autores livros resenhas, para obter as resenhas dos livros. Temos assim 3 chamadas diferentes ao servidor. Já com o GraphQL, nós precisamos fazer a requisição para somente um endpoint, GraphQL. Aí, definindo uma única consulta, nós já obteríamos todas essas informações: o autor, os livros e as resenhas. Dessa forma, o GraphQL ele limita o número de endpoints, ele permite que o cliente solicite somente aquilo que ele precisa, de uma única vez. Então, isso seria um overview comparando o GraphQL com uma API REST para você entender quais são as principais diferenças. Agora eu vou apresentar alguns conceitos que são muito utilizados no ecossistema GraphQL. Nós temos o conceito de esquema, que vai descrever a funcionalidade disponível para os clientes que se conectam a ele. Nós temos os types ou tipos, de forma que tudo no GraphQL é um tipo. E um tipo ele pode ser entendido como uma entidade no seu banco de dados, seja ele relacional ou não relacional. Os tipos vão formar um esquema e o GraphQL possui 2 tipos padrão, o root query e o root mutation. Nós temos também o conceito de query e mutations, onde o type query serve para definir o contrato de consulta de dados e o type mutation serve para definir o contrato de manipulação de dados. Temos o conceito de resolver, onde os resolvers são funções responsáveis por resolver um pedido e devolver o dado solicitado. Essas funções recebem 3 argumentos: root, os argumentos e o contexto. E agora fica a pergunta: nós podemos integrar o GraphQL com uma Web API ASP.NET Core? Felizmente sim.
o GraphQL ele pode coexistir com o REST, tornando-se assim uma extensão de uma API REST existente. Nós podemos então ter a nossa Web API expondo os seus endpoints definidos normalmente e ter também o endpoint GraphQL coexistindo em harmonia com a Web API REST. Para mostrar isso, nós vamos implementar o endpoint GraphQL em nossa Web API catálogo. Vou criar então um endpoint e nós vamos permitir consultas para o domínio categoria, consultando pelo ID e retornando todas as categorias. Então eu vou fazer uma implementação do GraphQL na nossa Web API e permitir consultas retornando todas as categorias e uma categoria pelo ID, para ficar mais simples, né? E para isso eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que incluir um pacote no GET GraphQL e vou ter que criar 3 classes. Um middleware, que eu vou chamar de teste GraphQL middleware, que vai ser responsável por enviar a requisição ao servidor GraphQL, e as classes categoria query, onde eu vou definir as consultas, e em categoria type, onde eu vou modelar o domínio. Na próxima aula eu vou mostrar como fazer essa implementação.